Amém, igreja? Amém. Vamos orar mais um pouquinho? Você pode fechar os teus olhos, colocar a tua mão sobre a palavra de Deus e pedir que o Senhor venha nessa noite usar a minha vida para que eu e você sejamos tocados pela palavra dEle. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, por nos dar a oportunidade de estar mais um dia na tua casa. Te agradecemos, Pai, pelo teu grande e perfeito amor. E vem, Senhor, vem Espírito Santo trazer vida a cada palavra, Senhor. Vem, Senhor, ser glorificado através da tua palavra. E nós entregamos a Ti, nesta noite, toda a condução, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu quero trazer, para vocês nessa noite, eu fiz um review, uma revisãozinha aqui do que nós vivemos nesses dias. E é tão interessante de ver como Deus está assim. Eu já acho que essa campanha começou de uma forma diferente, né? Ela já começou com quebra de maldições. E Deus vem dia a dia, é como se o recado fosse: se aproxime de mim, se relacione comigo, né? Se aproxime de mim, se relacione comigo. E no dia 11, lá no primeiro dia, o bispo falou sobre a quebra, de maldições, e eu vou só colocar algo assim eu sei que o Espírito Santo em cada coração, ele colocou uma sementinha ali nas palavras. Talvez eu fosse conversar, pastora Cleide, o que Deus falou contigo nessa palavra? Ah, falou isso, né? Mas eu vou compartilhar o que falou comigo. Ele falou sobre a importância, de entender a diferença do pecado e da iniquidade, e falou que a iniquidade é a prática contínua, do pecado que abre portas para as maldições. A pastora Cleide falou sobre, no dia seguinte, a importância de compreender a palavra de Deus. Não é só ler, é compreender, viver a palavra de Deus. Aí no dia seguinte a Bel veio e falou sobre oração, e ela falou algo que ficou no meu coração: Deus não responde necessidade, Deus responde fé. E na hora eu fiquei pensando, eu falei, não adianta chorar então? Não adianta, não é que não adianta, Deus entende nosso choro, O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No dia 14, a pastora Marildo falou da necessidade de levarmos conosco azeite, assim como as virgens prudentes. Então, no meu coração ficou a questão da prudência. O presbítero Dantas falou, gente, isso também ficou assim no meu coração: abre meus olhos para que eu enxergue além da minha realidade. Muitas vezes a gente está preso na realidade e é como se, Senhor, o que eu não estou vendo, eu quero ver, No dia 16, o pastor Éder falou assim: no conhecer de Deus está inserido o compromisso de obedecermos a sua palavra. E isso também eu achei muito sério. Falei, meu Deus, não adianta dizer que conhece e não obedece. Depois veio o Kaique, que fala sobre o relacionamento com Deus e de estabelecer um novo nível de intimidade com Deus, onde não devemos buscar a Deus pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. E tem sido repetido isso várias vezes durante o tempo da campanha. O apóstolo César falou que o ungido tem a promessa das portas abertas. Gostei muito de ouvir isso. O pastor Éder falou novamente na segunda: a segurança de ser guiado pela destra de Deus e de ser orientado sobre as suas vistas, sobre as minhas vistas te darei conselho. Ontem a presbítera Bel falou sobre o culto racional, dia 20, o culto racional, e novamente adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Mais uma vez, a pastora Cleide falou ontem: mesmo com medo, Pedro foi em direção de Jesus, e o perfeito amor lança fora todo medo. Então, se nós formos fazer pegar tudo isso, colocar no liquidificador, no fundo nós vamos entender que Jesus quer se relacionar conosco. E baseado nisso, eu quero que você abra a tua Bíblia em Colossenses 2, eu vou estar na Revista e Atualizada.
E eu quero começar com um versículo 2:3 que diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E eu fiquei com esse versículo. Tem como diminuir a luz um pouquinho? Muito obrigada. Eu fiquei com esse versículo no meu coração, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eu fiquei com isso no meu coração desde um devocional da semana passada. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais desse capítulo, e eu quero compartilhar com vocês. Vamos voltar ali no 2:1 que diz assim: gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, Paulo falando, né? Pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E aí, quando eu comecei a estudar essa palavra, eu lembrei de um outro versículo de Jeremias 33:3 que diz: clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, segredos, mistérios que você ainda não sabe. Aí lembrei da palavra do presbítero Dantas. O que eu não estou vendo ainda, eu quero ver, Senhor. O que eu não estou vendo em Cristo, o que eu ainda não descobri, o que ainda o Senhor quer me falar e eu não estou vendo. E se a palavra diz que em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, e se a palavra diz que se eu clamar, Ele vai anunciar coisas grandes e ocultas que ainda eu não sei, e aquilo começou a encher meu coração. E eu falei: Senhor, o Senhor quer realmente que a gente busque mais a Ti e que a Tua igreja comece a crescer nesse sentido. Na linguagem de hoje, eu vou ler aqui que eu achei muito interessante a linguagem de hoje, Colossenses 2:1-3, assim, Paulo falando: eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam ungidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus, pela verdadeira compreensão de quem? De Cristo, o mistério de Deus, Cristo, da forma que realmente Cristo quer ser compreendido. E daí continua: esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros, que abre todas as portas, que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. E é interessante que quando a gente começa a estudar, e eu achei isso tão maravilhoso, que Paulo era o cara da época. Ele falava várias línguas, ele era conhecido, ele tinha uma certa fama, ele era um cara bem de vida. Paulo tinha tudo, e de repente ele tem um encontro com Jesus, ele descobre que ele não tinha nada, a ponto dele considerar que tudo que ele sabia, tudo que ele tinha era refúgio. E não é isso que a palavra diz? E aí você vê uma pessoa que tinha tudo, que deixa tudo que não era nada, e ele começa a trabalhar em favor da igreja, de outras pessoas. E eu falei, Senhor, parece que caiu uma ficha assim. Os mais novos nem entendem, né? Quando a gente fala caiu uma ficha. Não dá para dizer que caiu o cartão, que não tem nada a ver, né? Então, parece que caiu. Eu falei, meu Deus, uma pessoa que tinha tudo, de repente, a vida dele é em favor da igreja, de outras pessoas. O que fez com que ele mudasse? O que foi que ele viu? O que foi que ele conheceu que fez com que essa chave virasse na vida dele? Se nós voltarmos um pouquinho ali no capítulo
1, no verso 24, Paulo está dizendo assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Gente, olha que forte isso. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é quem? A igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra, pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo está dizendo assim, né, em outra, olha, eu tenho me esforçado, eu tenho suado a camisa com um objetivo. E esse objetivo era para que o mistério de Deus fosse implantado no coração das pessoas, Cristo fosse implantado no coração das pessoas, da qual me tornei, no 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou nos santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, ontem eu tive uma experiência assim, quem faz parte do grupo de intercessão viu que eu coloquei o nome de uma pessoa. Eu estava no meu horário, cobrindo o horário do almoço de uma colega, e aí entra um senhor e falou: posso falar, você pode me atender? Eu falei: claro. Ele sentou, o senhor assim, bastante abatido, e aí quando ele sentou na mesa, sentou na cadeira, aí ele disse assim, eu preciso muito resolver isso e tal, e olhou para mim e caiu no choro. Ele não conseguia se conter. E eu fiquei sem saber, aí ele disse: moça, eu estou passando um momento muito difícil, eu estou com câncer. Eu tinha isso, ele começou a falar as coisas, agora tudo acabou, não tem mais o que fazer. E ele foi despejando aquela dor ali na minha frente, e eu fiquei olhando, pensando: Senhor, o que eu faço? O que eu digo? Sabe quando você... daqui a pouco eu pensei: gente, mas eu tenho solução. Aí eu falei: Senhor, mas me ajuda a falar, o que eu falo para ele? E aí, a gente tem toda uma situação no trabalho, e, né, vocês sabem que às vezes se vê a gente falando, cria toda uma situação, enfim. Aí eu... tem uma salinha do lado, dei uma olhadinha na salinha do lado, não tinha ninguém, era só eu e o senhor. Eu falei: olha, meu senhor, o negócio é o seguinte, o senhor não me conhece, eu não lhe conheço. O senhor entrou aqui, eu tinha trocado o horário de almoço, então naquele momento não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui, mas foi Deus quem lhe mandou aqui. E eu estou aqui porque o senhor quer falar algo no seu coração. E falei do amor de Jesus ali para ele. Mas, gente, sabe o que mais me chocou? Foi a desesperança que tinha no olhar dele. E eu falei: eu sou a igreja. Eu tenho que ter essa esperança. Disse: mas ele está com câncer, ele pode morrer, mas se ele for para Jesus, ele vai ter a vida eterna. E aí Paulo entendeu isso. Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E aí, quando nós entendemos que Jesus é a chave que abre todos os tesouros escondidos, Jesus é o nosso maior tesouro. Aí aquela palavra de Mateus 6,33 faz todo sentido em nossas vidas. Buscai, pois, o seu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas. Aí eu lembrei de uma outra passagem que diz que Deus, ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Gente, muitas vezes nós buscamos o presente, mas Jesus já disse: isso tudo é de vocês. Foi ministrado aqui, que todas as promessas têm nele e por ele. Então ele já disse: todas as promessas são para você.
Ele diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, o que Ele está dizendo? Se Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, Ele se torna presenteador daqueles que o buscam, então qual que é a chave? Buscar a Cristo. Conhecer de Cristo. Clamar para que esse mistério de Deus seja desvendado nas nossas vidas e a gente possa entender e conhecê-lo como Ele quer ser conhecido por nós. Não como aquele que dá algo, mas como aquele que já deu tudo para nós. E se nós continuarmos lendo aqui, Colossenses 2, do 6 em diante, diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Assim andai na palavra. A palavra é Cristo, Cristo é a palavra. Assim andai nele, nele radicados, consolidado, enraizado, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. No 9 diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade, toda a plenitude de Deus. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora ouça isso. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos. É mais ou menos assim: não tínhamos nada, estávamos mortos, fadados ao inferno. Aliás, não é fadados, nós estávamos no inferno, condenados eternamente. Não é dar um passeiozinho no inferno, é eternamente. E o que Cristo fez? Nos ressuscitou, nos deu vida, e com a vida que Ele nos deu, todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e que nos era prejudicial, e removeu inteiramente, encravando na cruz. Temos tudo, mas muitas vezes agimos como se não tivéssemos nada. Tem uma música que a gente canta: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu gosto de cantar essa música, mas sempre quando falo o melhor de Deus ainda está por vir, eu tenho algo no meu coração que diz assim: não, o melhor de Deus já veio, é Cristo que está por vir, o melhor de Deus já veio, né? Vamos ter bênçãos que ainda não foram reveladas, mas elas já existem. Vamos ter situações, segredos que ainda não foram contados para nós, mas eles já existem. Lá na cruz, meu passado, minhas dores, foram todos. E o Senhor nos deu vida e vida em abundância. E isso tem que... Sabe por que muitas vezes a gente se torna... Gente, eu estou falando do que Deus tem ministrado na minha vida. A gente se torna crente triste. Falando em crente triste... Ontem aconteceu uma outra, anteontem, essa semana foi a semana de acontecer algumas coisas para que Deus quer que a gente se posicione, né? Estava passando por pela agência, e aí um cliente que a gente atende lá estava falando sobre alguma coisa lá de cachaça, não sei o quê. Aí ele falou assim: porque daí acordamos... O pessoal que bebe acorda tarde, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu entrei na conversa, passei ali, falaram alguma coisa, eu falei: por isso que eu não bebo. Aí, eu falei: por isso que eu não bebo. Daí, eu não lembro agora as palavras que a pessoa usou, disse mais ou menos assim:
é que nem essas crentinhas, né? Que não sei o quê. E o cliente é novo, conheço bem pouco, né? É que nem essas crentinhas, né? Que não bebe por causa da igreja, não sei o quê. Aí o Espírito Santo no meu coração vai se posicionar ou vai se esconder? Eu falei, engraçado, eu sou crente, eu não bebo por causa da igreja. Aí a pessoa ficou roxa assim, olhando para mim. Eu falei, tem tantas coisas que são pecado, né? Daí ele falou assim, mas não é pecado? Eu falei, tem tantas coisas que é pecado, nem as pessoas fazem. Mas então, quer um café? Fui lá pegar o café e voltei. Aí eu saí, disse que o cliente falou assim, podia bem ter ficado de boca fechada. Mas Deus não fez, eu creio que Deus não permitiu isso para que, por conta do que ele falou, era normal, era para ver a minha posição. E muitas vezes a gente faz isso. A gente, para não ficar mal com as pessoas, a gente não se posiciona e não mostra quem nós somos em Cristo, né? Então, essa semana foi a semana de algumas experiências. E então, baseado em tudo que nós falamos, né? Já que nós aprendemos nessa noite, no que Jesus fez por nós, que eu quero falar mais uma vez sobre Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Faz de conta que esse líquido é a nossa vida. Já estou terminando, tá, gente? E que nós recebemos um dia, ele branquinho. Uma água é a nossa vida. Só que no decorrer da nossa vida, muitas vezes, a gente quer dar uma cor, né? E de repente aqui alguém escolheu deixar uma cor. Era para ser de vinho, tá, gente? Mas ficou uma cor meio estranha, né? Mas tudo bem, você faz de conta que aqui eu fui buscar a minha alegria, né? Fui buscar a minha alegria, não no vinho, gente. Mas essa era a cor da minha alegria. Talvez a tua seja laranja, outra. E muitas vezes acontece isso conosco. E a gente começa a buscar aquilo que o mistério de Deus, Cristo, pode nos dar. Ao invés de a gente clamar para que Ele anuncie coisas grandes e ocultas para as nossas situações, para as nossas vidas, para que haja transformação, a gente começa a buscar paz nas cores do mundo. Né? E a palavra de Deus diz que o único que pode dar a paz que excede todo entendimento é o Senhor. Às vezes a gente começa a buscar alegria em coisas que não... E às vezes, mas eu não estou no mundo. Não, você não está no mundo, nós estamos na igreja. Mas muitas vezes até dentro da igreja, com as situações, a gente para de buscar a palavra é Cristo e Cristo é a palavra. E nós paramos de andar na palavra do Senhor e nós vamos dando uma corzinha para a nossa vida. Outras vezes a gente começa a buscar a confiança em outras situações. Quantos estão dentro da igreja e de repente o dinheiro que está recebendo começa a fazer mais sentido, começa a dar mais cor à sua vida? Quantos estão dentro da igreja e de repente o seu ministério começa a dar mais cor do que a presença de Deus? E aí a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem e ouvir da palavra. Ou seja, a fé vem através de Cristo. Cristo é a palavra e a palavra é Cristo. Outras vezes a gente busca a nossa esperança está, eu quero até ler aqui Romanos 15:13, diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E nós temos que, novamente, o Senhor tem chamado a nossa atenção nessa campanha. Nós precisamos voltar, de repente você já é, mas nós precisamos voltar a ser ricos de esperança, no crer. No crer. E a palavra diz assim, olha, eu vou até ler de novo. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo, de toda alegria e paz no vosso crer. Não é aquela coisa assim, não, eu creio. Não, eu creio que Jesus pode todas as coisas.
E a gente transmite, quando a gente crê, a gente não transmite? As pessoas muitas vezes não creem em Jesus por olhar a nossa vida. Então nós precisamos ser ricos de esperança. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, e que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E eu quero ler mais, para finalizar, Hebreus 10. Hebreus 10, você conhece bem essa passagem, 35, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé, ela tem grande galardão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com efeitos, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E eu queria que você ficasse em pé. Eu quero fazer algo nessa noite para que você sempre lembre dessa palavra, que Cristo é a palavra e a palavra é Cristo. E só através de Cristo eu posso encontrar tudo aquilo que não são as coisas acrescentadas, tudo aquilo que o mundo não pode dar, tudo aquilo que que o mundo não pode dar, a paz que o mundo oferece não pode dar, só através de Cristo. Então, para finalizar, cada um de nós demos uma cor, mas nessa noite, Cristo quer nos mostrar. Gente, não é mágica, porque não é mágica, tá? Não. Cristo quer nos mostrar que é só através da palavra dele que nós podemos ter tudo aquilo que não são as coisas acrescentadas, que fazem parte do seu reino e da sua justiça. Então nós demos uma cor, mas nessa noite, Jesus quer que a palavra traga a transformação que a gente precisa e que a gente volte à cor original que Ele nos deu através da sua palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sempre que você lembrar dessa imagem da cor, muitas vezes nós colocamos uma cor na nossa vida e nós achamos que é daquela forma. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo, o mistério de Deus. E eu queria que você fechasse teus olhos nesse momento, enquanto a equipe de louvor vai estar subindo. E que você começasse a colocar diante do Senhor a tua vida e dizendo: Senhor, em alguma área da minha vida, eu tenho dado a minha cor, eu tenho colocado aquilo que não é o que o Senhor quer para mim. Espírito Santo, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra é a verdade, e nesse tempo de campanha, Senhor, o Senhor tem nos levado a cada dia a reconhecer e a conhecer mais de ti, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado a andar em ti. Nós queremos te agradecer porque a cada dia o mistério de Deus tem sido, Senhor, em cada coração desvendado e trazendo vida, e transformando vidas, e trazendo cura aos nossos corações. Deus, nós queremos entregar agora diante de ti
todos os pedidos da nossa cartela. Mas nós queremos declarar, Senhor, que o nosso maior desejo é te conhecer mais e mais. E assim como nós aprendemos nessa noite, Paulo teve uma vida transformada para transformar. Senhor, nos ensina e nos ajude a andar em Ti conforme foi aprendido, conforme foi entendido nessa noite na Tua palavra. Espírito Santo, e que a água do Senhor que purifica e muda o nosso coração e transforma, venha nessa noite sobre nós, trazendo vida e vida em abundante. Cristo em nós, a esperança da glória. É o que nós queremos, Senhor, e que colocamos diante de Ti, em nome de Jesus.